Olá pessoal, hoje eu estarei falando sobre o gráfico de uma função afim, tá? Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal Sigma 10 Matemática e Estatística e fique por dentro de dicas simples e rápidas de matemática, beleza pessoal? Então olha só, um teminha aqui que não tem dificuldade, que os alunos têm bastante dúvida em relação à construção de um gráfico, tá? Turma, vamos definir o que é uma função afim. Antes de mais nada, vamos falar na questão de domínio e de contradomínio de uma função afim. Definindo a função f como sendo uma função afim do conjunto dos reais nos reais, quando existem dois números a e b, tais que você consegue fazer a seguinte aplicação: f de x igual a x mais b para todo x real. Então, turma, é o seguinte, eu trouxe aqui alguns exemplos de casos particulares de funções em que nós temos alguns valores de a e b, tá? E aqui são funções particulares, né? Como sendo f de x, a g de x e h de x. E nós falamos também que a e b são chamados coeficientes da sua função afim. Tudo bem? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte agora, numa parte mais teórica em relação ao estudo de função. Nós temos uma função, pessoal, que é o seguinte, uma função que é chamada função constante. Independente do valor de x que você aplique na função, ela sempre vai ser um número. Por exemplo, olha só, nessa função n de x, independente do valor do x real que eu aplique na função, eu vou me retornar menos 5. Por exemplo, aqui na f de x igual a menos 13, para qualquer x real pertencente ao domínio, eu vou ter que ela é menos 13. Ela é chamada função constante por quê? Dado qualquer número real, na hora que eu aplico a minha função, eu tenho um valor constante na minha imagem. Beleza? Ok? Então, vamos lá para a segunda definição. Uma função que é chamada função linear, tá? Essa função linear, pessoal, de maneira igual ao contexto de função, nós temos que ela é definida do conjunto dos reais nos reais, né? Domínio e o contradomínio, quando existe um número real com a diferente de zero. Então, vamos pensar o seguinte, a função é dita linear quando o f de x é igual ao ax, né? A vezes x. Eu tenho uma constante que multiplica o valor do argumento aplicado à função. Exemplo, h de x, por exemplo, igual a menos 7x. Nós temos que o a é menos 7 e o x aqui é o argumento aplicado na função. Por exemplo, na função f de x igual a x, quando o meu a é igual a 1, pessoal, nós temos uma função que é muito famosa, é a função chamada função identidade. Beleza? Então, olha só, nós temos vários exemplos aí que a gente poderia estar explanando em relação à questão de falar que a função era linear ou não. Beleza? Valor de uma função. Vamos supor que eu tenho uma função g de x igual a 1/3 de x menos 1. Então, vamos calcular essa função, turma, num valor específico. Vamos supor um valor de g igual a meio. O que eu preciso fazer? Substituir meio no lugar de x. E é isso que a gente faz, né? Se nós temos que o x é igual a meio, então, fazendo essa substituição, vai ficar 1/3 vezes meio, menos 1. 1/3 vezes 1 sobre 2, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. E eu posso escrever também, pessoal, 1 como sendo 6 sobre 6. Né? Utilizando propriedade de fração aqui, para simplificar, se nós temos uma subtração de frações de denominadores iguais, eu conservo o denominador e, no caso, somo ou subtrai os denominadores. Neste caso, vai ficar 1 menos 6, menos 5 e conservo o denominador 6. Tá? Logo, nós temos que o valor aplicado no g de meio é menos 5 sobre 6. Agora, observe o seguinte, pessoal. De maneira prática, nós sabemos que uma função ela é dita afim se eu consigo escrever a função como sendo ax mais b. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que um exercício qualquer eu te dei que o f de menos 1 é 7 e o f de 4 é 2. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos substituir esses dois valores nessa lei aqui, que é chamada lei de formação de uma função. Né? No caso, essa lei aqui é chamada de lei de formação geral. Por quê? Para qualquer função afim. Tá? E com esses valores que nós temos aqui, vai ser formada uma lei de formação particular para essa função. Tá? Então, observe o seguinte, se o f de menos 1 é 7, então para o x igual a menos 1, nós vamos ter que o f de x é 7. Ou seja, olha só, o que eu vou fazer?
o f de menos 1, pessoal, nesta função, o que eu vou estar fazendo? Substituindo o x igual a menos 1. Vai ficar a vezes menos 1 mais b. Eu sei que o f de menos 1 é 7. Consegui encontrar uma equação. Por outro lado, se o f de 4 é 2, eu posso pensar o seguinte, ó, se o f de 4 é igual a 2, eu tenho que esse argumento é o x. Então, meu x vale 4. Tá? Então, nós temos o seguinte, como o f de x é igual a 2, eu vou ter o seguinte, ó, 2 igual a vezes 4 mais b. Tá? Encontramos duas expressões que relacionam a mesma função. Logo, a gente pode estar relacionando essas duas com o sistema linear. Tá? Então, olha só, a menos a mais b igual a 7, 4a mais b igual a 2. Pessoal, utilizando aqui o método da adição, vamos multiplicar essa primeira equação aí por 4. Né? Se eu multiplicar por 4, vai acontecer o quê? Olha só, vai ficar menos 4 mais 4b, 7 vezes 4, 28. Como o método, pessoal, o método da adição, depois que eu fiz essa operação linear aqui na primeira equação, o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas. O que vai acontecer? O a vai embora, vai ficar menos 4 mais 4a, né? Menos 4a mais 4a, zerou. Logo, pessoal, olha só, 4b mais b, 5b, 28 mais 2, 30. Então, eu vou ter que 30 dividido por 5, eu vou ter que o meu b vale 6. Tá? Para encontrar o valor de a, basta que eu retorne qualquer uma das duas. Tá? Eu escolhi a primeira. Então, olha só. Menos a mais b igual a 7. Meu valor de b vale quanto? 6. Substituindo na função, eu vou ter o seguinte. Ó, menos a igual a 7 menos 6. 7 menos 6 dá 1, menos a igual a 1. Então, eu tenho o seguinte, pessoal. Multiplicando aqui ambos os lados por menos 1, eu tenho a igual a menos 1. Fechou? Então, turma, é o seguinte. Voltando naquela expressão aqui anterior. Se eu tenho que uma função afim, de maneira geral, ela pode ser expressa aqui por ax mais b. Se eu encontrei o coeficiente de a e o coeficiente de b, eu posso escrever a lei de formação em relação a essa função, né? F de x é igual a vezes x, mas o meu a vale quanto? Menos 1, mais b, que é 6. Tá? Então, logo essa função aqui, ela tem essa lei de formação. Vamos pensar no exercício resolvido, pessoal. Dada a função f de x igual a 10x mais 35, calcule o valor de x para que a sua função seja igual a 5. Tá? Então, olha só, turma, vamos só substituir aqui 5 no lugar de quem? De f de x. E é isso que a gente vai fazer. Então, vai ficar 10x mais 35 igual a 5. Né? Observe o seguinte, 10x igual a menos 30. O 10 vai passar dividindo, x igual a menos 3. Suave, né, turma? Suave na nave. Agora, vamos falar, turma, de construir um gráfico. Né? Todo mundo fica pensando o seguinte, professor, odeio construir gráfico, gráfico é muito difícil. Né? Por quê? Às vezes, quando você vai estudar gráfico, fica naquele pensamento. Será, professor, que esses pontos que o senhor está colocando aí sempre vai ser o mesmo ponto? Será que toda vez eu vou ter que utilizar esse ou posso utilizar outros? Né? Pessoal, é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho uma função f de x igual a 3x menos 2 e eu quero encontrar a representação gráfica desta função. Tá? Olha só, matar a dúvida de vocês aí, né? Eu sei que vocês estão curiosos. Vamos pensar o seguinte. Turma, para qualquer que seja o valor real de x, você pode escolher qualquer real e plotar o seu gráfico, tá? Vamos pensar o seguinte, o número mínimo de pontos que você tem para obter, no caso aqui, como é uma função afim, a gente vai ter uma reta, né? O número mínimo de pontos que eu preciso ter são 2, né? Dados 2 pontos, passa uma reta entre eles, tá? Então, olha só. Eu estou colocando esses pontos, turma. Você poderia colocar outros, tá? Então, a questão do gráfico está aí. No dia que você construir seu gráfico, escolha seus pontos, tá? Se não forem dados, você consegue ter uma representação por meio dos pontos que você escolheu. Então, olha só, turma. Se eu coloquei aqui, ó, x igual a menos 1, fazendo a substituição do x igual a menos 1 aqui, vai ficar o quê? 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 com menos 2, menos 5.
Beleza? Turma, como não é o meu objetivo fazer a resolução dessas expressões, esses f calculados, então eu trouxe alguns valores aqui e já fiz de antemão o cálculo deles, tá? Agora vamos pensar o seguinte, vamos montar o gráfico aqui. Pessoal, primeiro ponto, eu tenho um ponto formado pelo par ordenado menos 1 em x, menos 5 em y, né? Y é igual a f de x. Então, olha só, eu venho aqui no x, marco menos 1 e tenho aqui esse ponto em verde, menos 5. Então, pessoal, esse par ordenado aqui representa esse ponto dessas duas coordenadas, tá? Observem o seguinte, ó, 0 em x, menos 2 em y. Olha só, o ponto vai ficar em cima do y. 2/3 de x, né? E 0 em y. Eu vou ter uma representação no x aqui, 2/3. Olha só, coordenada 1 em x, foi obtido 1 em y após o cálculo. Nós temos o ponto de coordenadas 1 e 1. 1 em x, 1 em y. Por último, o ponto 2 em x, 4 em y. Turminha, chegou nesse ponto aqui, é só alegria. Por quê? Trace seus pontos. Aí você fala assim, nossa professor, o meu aqui deu z do zorro. Tá errado. Beleza? Tá? Se é uma função afim, se é uma função que é representada por uma equação de primeiro grau, turma, é reta. Beleza? Então fechou. Então vamos para lá, para mais um exemplo. G de x igual a menos 2x mais 1. Usando dois pontos aqui, pessoal, olha só, como não é mentira, eu consigo estar mostrando para vocês com apenas dois pontos. Ó. Fazendo o cálculo de g de menos 1, vai ficar o quê? Menos 2 vezes menos 1, menos com menos, mais 2 mais 1, 3. Olha só, g de 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Mel na chupeta. Menos 1 em x, 3 em y. 2 em x, menos 3 em y. Opa, professor, olha só, eu consegui montar o meu gráfico, olha, lindão. Beleza, turma? Então, olha só. Esses pontos, pessoal, a gente pode pensar o seguinte, ó. Que eles formam essa reta, olha só, dois pontos distintos são suficientes para determinar uma reta. É isso que eu tenho falado para vocês, né? Não precisa colocar as 5 pontos, 6 pontos, né? Geralmente, quando o seu professor vai trabalhar com gráfico, ele coloca mais alguns pontos para quê? Para você treinar a parte de estar aplicando o conceito de função, encontrar, por exemplo, a função aplicada no elemento, e isso vai fazer com que você treine, tá? Mas para ter uma visão simples, né, do comportamento do seu gráfico de função afim, você só precisaria de 2 pontos. Vamos pensar agora, turma, na função constante, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu pegar, por exemplo, x igual a 1, quanto que vai dar minha função constante? 3. Se eu pegasse x igual a 2, quanto que dá a função constante? Você acabou de falar aí, 3. Se eu pegasse 3, professor. Se eu pegasse menos 1. Pessoal, olha só, para qualquer valor que eu aplicar aqui na minha função, sempre vai ser igual a 3. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Eu estou utilizando 1 aqui de maneira genérica, mas eu poderia utilizar qualquer um dos pontos aqui, né? Porque para todo x real, eu tenho que a minha função é esse gráfico paralelo ao eixo x, passando no ponto 3. Agora, uma função aqui, a linda, a função identidade, né? Por exemplo, a que eu chamei de h de um elemento x é igual a x. Ou seja, se eu calcular aqui h de menos 1, ele vai repetir quem? Menos 1. O h de 1, fazendo um h de 1, eu vou ter quem? 1. Substitui seus pontos, seja feliz na construção do seu gráfico, tá? Turma, olha só. Nós temos aqui uma observação a ser feita, é que essa função h de x aqui, que é dita função linear, é uma reta que passa pela origem. O que é a origem, pessoal? É o ponto do plano que tem coordenada 0 em x e 0 em y. Turminha, próximo vídeo eu vou estar falando sobre a determinação de uma função a partir do seu gráfico. Espero ter ajudado vocês aí e até a próxima.